Olá, meu nome é Frederico Borges, eu vou falar nesse vídeo a respeito da reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular. Esse vídeo é para a disciplina Projetos e Programas para o Ensino de Física no segundo semestre de 2025. Eu vou falar um pouco do processo histórico, de forma rápida, resumida, da reforma do ensino médio, da BNCC, né, e como ela chegou da forma que a gente conhece hoje. Um marco histórico bastante importante foi a positivação na Constituição de 1988, no artigo 210, né, dessa previsão de um núcleo comum de conteúdo, né, que valorizasse, né, os valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Isso para o ensino fundamental, né, essa fixação de conteúdos mínimos. E para regulamentar esse artigo da Constituição, foi aprovado em 1996 a LDB, regulamentando, né, essa base comum e toda a estrutura da educação. Já no ano 2000, foram lançados os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, que é um documento de referência, né, para orientar a elaboração dos currículos. Né. Já aparece a divisão por área, é uma referência para que os professores, as secretarias de educação pudessem orientar as novas abordagens já pensando na base comum. Mais para frente, em 2012, né, foi a resolução número 2, em 2012 foram definidas as diretrizes curriculares nacionais. Documento normativo obrigatório, que são definidas a estrutura e elaboração dos currículos, para a elaboração dos currículos pedagógicos da escola. Ou seja, é de cumprimento obrigatório, né, e define os critérios que as escolas devem definir para seguir um currículo. E esse documento já foi de bastante importância. Finalmente, em 2016, foi aprovado já a primeira versão da BNCC. Era já a base comum curricular, né, um currículo mínimo que teria que ser seguido por toda a educação, tanto privada quanto pública, e já era dividido pela lógica das competências, que mais para frente eu vou mostrar como são essas competências e habilidades, né, que são trabalhadas na PNCC. Só que em 2017, a Lei 13.415 atualizou as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Essa mudança que está sendo discutida até hoje, né, e mudou de forma expressiva. Foram várias mudanças que ocorreram através dessas leis, né, que mudou a LDB, por consequência mudou as diretrizes curriculares nacionais e, consequentemente, também mudou a BNCC. E esse é o motivo da discussão até hoje, pelo que, de novo, apareceu, que é propriamente dito a reforma do ensino médio. Então, com as mudanças das DCNs, a BNCC também foi mudada e em dezembro de 2018 foi homologado o documento da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. O ensino fundamental já tinha sido homologado antes. Então, essa é a reforma que nós temos hoje. Que ficou dividida a estrutura dos componentes curriculares, mudaram, né? Ficaram linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, que é a nossa área, que abrange física, química e biologia. As ciências humanas e sociais, geografia, história. Os componentes obrigatórios do primeiro a terceira série do ensino médio ficou apenas português e matemática. A estrutura do currículo ficou elaborada conforme uma lógica de habilidades e competências, que eu vou mostrar aqui diretamente no site do MEC. Então, funciona assim, para cada competência, são 3 competências específicas, existe um conjunto de habilidades. Né? Aqui no caso da competência 1, que analisar os fenômenos naturais, processo tecnológico, né? Na parte de matéria e energia, por exemplo, a parte de competência é o saber em si, a parte de habilidade é o fazer, o que se faz com esse saber, né? São as habilidades. Aí aqui temos 7
habilidades, né? Que é análise, previsões, qualitativas e quantitativas a partir das competências, da competência, né, adquirida. Na competência 2 sobre vida, terra e cosmos, e também segue a mesma lógica, né? Aprender o conhecimento a respeito dessa competência, seja que as habilidades desejáveis, né, para o aluno do ensino médio, que são 9 no 4, e assim por diante. São 3 competências e funcionam dessa forma. Então, a estrutura curricular ficou dividida dessa forma: 1.800 horas de formação básica e 1.200 dos itinerários formativos. Formação básica é o que é previsto na BNCC, competências e habilidades, e aquela divisão em áreas, né? Os itinerários formativos, né, até 1.200 horas, organizados a partir da área de conhecimento e formação técnica e profissional. Então, aí vai haver uma diversificação nos currículos nessa parte do itinerário formativo. Uma vez que vai poder optar, né? Os alunos vão poder optar de acordo com a disponibilidade na escola, né? Em itinerários formativos, né? Nessas linguagens, matemática, ciência da natureza, ciência humana ou formação técnica profissional. E, inclusive, permite mais de um itinerário formativo dentro dessas áreas aqui, mais de um itinerário. Pode fazer concomitante ou sequencial, né? Fazer uma parte depois a outra, e mudar de itinerário ao longo do curso, né? Ao longo do ensino médio. Então, a parte da formação básica vai ser igual, né? E a parte opcional vai ser esses itinerários formativos aqui, que são várias opções, dependendo da disponibilidade da escola, né? E então, essa reforma vai implicar nas mudanças dos materiais didáticos, né? No Programa Nacional do Livro Didático, os editais vão ter que mudar também, né, para essa nova lógica de currículo. Né? O currículo em si vai mudar, por isso que os materiais didáticos têm que mudar. Né? O projeto político pedagógico da escola também vai mudar profundamente, porque vai ter que pensar nas possibilidades de oferta dos itinerários formativos, né, nas possibilidades de cada escola, de cada regional de ensino, de cada secretaria. As avaliações em larga escala, como Enem, vestibular, exames de qualidade do ensino, vão ter que mudar também, porque mudou toda a estrutura do currículo, né? Então esses exames vão ter que seguir. E principalmente a formação dos professores, para poder seguir toda essa nova lógica, né? De, por exemplo, as áreas de ciência da natureza são abrangentes na BNCC, não são divididos nas disciplinas em si, é um conjunto é uma área, toda uma área que envolve química, física e biologia, então pelo menos formalmente não há essa divisão. Então a formação dos professores vai ter que ser também nesse sentido. No ensino de física, especificamente, essa formação vai ter que pensar, né, na transversalidade e na multidisciplinaridade, uma vez que as áreas vão ter que conversar entre si, serão temas multidisciplinares e transversais, né? Ou seja, que permeiam toda a educação. Temas que não, a princípio não podem ser definidos em uma determinada disciplina, em um determinado campo, mas que permeiam todos os ensino. Então essa transversalidade vai ter que ser pensada também. A carga horária, a depender do itinerário formativo, vai mudar muito, por exemplo, o ensino de física, porque se um dos itinerários aplicado naquela escola for o de ciências da natureza, terá a carga horária maior, se não, terá a carga horária básica só. Né? Então, vai ser essa variação. E os itinerários possíveis. Os itinerários possíveis, ele vai promover uma mudança, uma variação grande, dependendo da condição socioeconômica em que a escola está inserida, porque como pode ser mais de um itinerário, então as escolas vão poder ofertar mais itinerário, formação profissional, e outras não, né, devido à possível carência de professores. E assim a gente pode ir para a nossa parte final, nas nossas reflexões. A Lei 13.415 de 2017 foi
aprovada num momento de conturbação política, né, impeachment da presidente Dilma, em seguida o início do governo Temer, então era uma época de alvoroço político, né, refletia muito no social, nos debates, então essa lei entrou em vigor num momento difícil, num momento de muita discussão. Então ela foi muito contestada também, e até hoje. Tem muitos movimentos que pedem revogação e de mudança, e no entanto, muitas mudanças ocorreram no decorrer desse tempo, de 2017 até hoje. A implementação se dá de maneira muito lenta em poucos lugares, né? Então, através dos anos, fica mais claros as dificuldades, as imposições de limites, né, que tem para a implementação nos lugares mais diversos do Brasil, né, dadas as diferenças socioeconômicas entre os lugares. Então, no início, quando a Lei 13.415 entrou em vigor, aumentou a carga horária do ensino médio, né, se for considerar a carga horária diária, foi mudada de 4 para 5 horas. Só que a parte comum, que era 4 horas, né, que era toda a carga horária, foi reduzida para 3 horas, e os itinerários formativos ficaram com 2 horas. Então essa é um dos grandes motivos de crítica, né, também, porque reduziu a parte comum e aumentou os itinerários. A Lei 14.945 de 2004 voltou, continua a 5 horas a carga diária total, só que a parte comum voltou para 4 horas, que era a carga antes da reforma do ensino médio, e a parte do itinerário formativo ficou com 1 hora como complemento, com a intenção de tornar a parte básica da BNCC como era antes, com a mesma carga horária, e a parte do itinerário como uma forma de complemento. Outra coisa que mudou também a partir dessa lei de 2024 foi que as escolas têm que oferecer pelo menos 2 itinerários, para que os alunos possam ter mais opções, né? Outra coisa a considerar é sobre o Enem. O Enem continua, apesar da entrada dos itinerários, o Enem continua com a parte comum, né? Cobrando a parte comum. Então, apesar dos alunos passarem o tempo com os itinerários, o Enem cobra a parte comum. Então, isso provoca um certo conflito, né, para quem tem interesse, já que o interesse é ampliar o número de forma de acesso ao ensino superior pelo Enem, através dos programas, por exemplo. E a nova proposta de lei para o Enem também, existe uma proposta para que o Enem, a partir de 2027, possa incluir, além da parte comum, os itinerários também na cobrança. Então, isso aí é um tema conturbado que acontece no dia a dia escolar, no dia a dia político, e que vem se transformando com o tempo, né, a partir principalmente da política do governo que está atualmente no poder, que vem mudando no decorrer dos anos. Então as mudanças vão acontecendo. E a gente encerra esse vídeo com essa proposta de debate, e é um caso, uma reforma complexa que envolve praticamente a população brasileira toda, que inclui, além do ensino médio, o ensino fundamental, as mudanças. Então é um tema de interesse de praticamente toda a população, toda a comunidade escolar, todos os professores, e também especialmente na área de física. Esse é um assunto muito relevante. Muito obrigado.